Te agradecemos, Senhor. Te agradecemos, ó Senhor. Oh, Tu és santo, santo, santo. E na congregação dos Teus santos nós Te adoramos. Bendizemos a Ti. Te louvamos, Senhor, pela Tua presença nesse lugar. E nós Te adoramos na beleza da Tua santidade, porque Tu nos escolhestes para habitar em nós e fazermos o povo mais feliz da terra. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Só temos isso, gratidão a Ti. Só temos que Te adorar e Te louvar pelo que Tu és, por aquilo que Você tem feito por nós e por tudo que Você nos tem dado. Obrigado, Senhor. Obrigado por Jesus. Obrigado pela Tua palavra. Obrigado pela vida. Obrigado pelo Espírito que habita em nós. Muito obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Podem sentar. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, queridos. Que louvor abençoado, gente. Que louvor poderoso. Que louvor ungido. O grupo de música está de parabéns. Gente, vamos dar uma salva de palmas para eles, bora? Eles merecem. Muito, muito, muito bom. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, boa noite, milionários. Isso, eu sabia que tinha milionário aqui hoje. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus, Ele nos tem dado tudo para que nós possamos vivenciar o melhor que vem dele. Amém? Deus, Ele nos deu isso. E quando nós temos consciência disso, nós passamos a viver aquilo que Deus trouxe para nós. Sabe, deixa eu te falar, hoje pela manhã nós falamos acerca de colocar Deus como a nossa, como o nosso a única fonte. Única fonte é Deus. Então, se você coloca Deus como a sua única fonte, você jamais se decepciona. É isso que nós falamos hoje pela manhã. Quando você se decepciona com pessoas, é porque você não está colocando a pessoa certa como sua única fonte. Nunca se cria expectativa em pessoas, porque as pessoas falham. Vocês sabiam disso? Vocês conseguem entender isso? Vocês sabiam, olha, uma revelação poderosa. Recebe. O pastor de vocês vai falhar com vocês. Pensa na revelação. Ai, é sério. O pai falha, a mãe falha, marido falha, esposa falha, filhos falham. Ah, não, mas é um pai de verdade. Não tem pai de mentira não, queridos. É o pai, ele vai falhar, porque ainda é pessoa. Mas quando você coloca Deus como a sua única fonte, tanto faz. Nada do que alguém possa fazer contra você poderá parar você quando você coloca Deus como a sua fonte. Mas eu não vou falar sobre Deus como fonte, que eu estou falando é hoje. Amém? Você precisa entender isso. É uma continuação, um complemento da ministração de hoje de manhã. Para quem não assistiu ou não veio hoje pela manhã. Amém? Então, maiores detalhes, é só você entrar lá no YouTube, dar um link. A propósito, agora, nesse instante, está sendo transmitido essa ministração para o mundo todo. Para o mundo todo está sendo transmitido essa ministração. Então, aproveita agora, entra aí no seu celular, no smartphone, no iPad, no iPhone, no qualquer coisa, e curta, comenta, se inscreva, manda esse link para outras pessoas, para que eles possam também serem edificados com a palavra que liberta e faz prosperar. Amém? Então, já começou a fazer já? Amém? Glória a Deus, isso. Hoje nós alcançamos um bom número de visualizações, mas eu quero que hoje à noite a gente alcance ainda maior. Quanto maior o número de visualizações, melhor. E aí, pastor, posso fechar? Olha, você pode fechar sim, tá bom? Mas o ideal seria você deixar passando, rolando o vídeo lá no seu celular, porque são mais visualizações. O YouTube vê assim. Agora não preste atenção nele, você presta atenção a mim. Deixa no silencioso e preste atenção aqui. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Deus é bom, Deus é bom. Amém. Então,
Eu gostaria que vocês abrissem, daqui a pouco eu falo o tema da mensagem, mas eu gostaria que vocês abrissem em Gênesis capítulo 1, versículo muito conhecido, eu já ministrei várias vezes, vocês já ouviram devocionais em cima deste versículo. Versículo 26, capítulo 1, versículo 26 de Gênesis. E disse Deus: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Eu gosto daquela outra versão, que é uma versão mais raiz, que diz macho e fêmea. Os criou. Rapaz, eu gosto. Depois eu procuro essa versão que deve ter aí, que eu vi isso aí já. E diz assim: e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e o quê? Vamos lá, gente, tem mais gente aqui, vamos lá. Olha só, vamos lá. E Deus os abençoou, veio a bênção de Deus. E Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, ou dominai, também, mesma coisa. Sujeitar, manter debaixo de algo, se manter sempre por cima. Sujeitar, quando Deus fala quando você fala, vai sujeitar isso, significa que você nunca pode estar embaixo. Você tem que estar em cima. Quando você está embaixo, você sai da vontade de Deus. Todos nós aqui desejamos fazer a vontade de Deus, sim ou não? Todos nós. Pois bem, se você alguma coisa estiver por cima de você, te sujeitando, te dominando, você está fora da vontade de Deus. Por quê? Porque você não foi criado para isso. O padrão de Deus é que você domine o que for. Qualquer situação, qualquer coisa que venha contra você, precisa ser vencida. E Deus te deu habilidade, capacidade, Deus já te deu essa habilidade, essa capacidade para vencer, seja lá o que for. Tema da ministração: mude qualquer situação. Essa ministração que Deus me deu, já tem um tempinho já. Eu estava guardando, digamos assim. E pareceu bem ao Espírito Santo que eu trouxe essa ministração hoje. Porque muitas vezes, muitas pessoas, elas simplesmente atribuem a terceiros aquilo que é para ela fazer. Às vezes o terceiro é Deus. Deus resolve tudo. E uma música bem antiga que dizia: Deus resolve o seu problema, Deus resolve o seu problema, na terra, no mar e no céu, nunca houve e não há problema para Deus. É linda, e de fato resolve. Mas você sabia que Ele não resolve todo o seu problema? Deus nunca resolverá o seu problema sem a sua participação. Deus, Ele deseja que você mude qualquer situação que lhe seja desfavorável. Qualquer coisa que venha contra você, seja na área das finanças, da família, seja na área da saúde, que venha contra você, você precisa entender que você pode mudar essa situação. E Deus quer que você mude. Deus te deu habilidade para isso. Deus te deu capacidade para isso. Deus já te deu inteligência, sabedoria, força e poder para mudar, seja lá o tamanho da situação. O problema todo é porque a partir do instante em que eu não me vejo assim, o quê? Com capacidade para mudar? Ai, pastor, mas sabe aquelas tsunami de 80 metros de altura? Sei não, nunca vi não. Pois é assim está sendo meus problemas.
É uma avalanche. Enquanto você se ver pequeno, você jamais vai sujeitar aquilo que já foi colocado debaixo dos seus pés. Mas você precisa aprender a se ver assim. E eu vejo com tristeza muitos filhos de Deus que já deveriam estar reinando. E quando eu falo de reinar, quando eu falo de vencer, quando eu falo de mudar qualquer situação, eu não estou falando de uma vida sem problemas. Até porque, olha aí, mude qualquer situação. Então, existem situações. Existem aflições. Existem pressões. Não pense que a pessoa que está do seu lado, ele não passa pressão. Passa. Talvez passe mais pressão do que você. A pessoa que está do seu lado talvez passe mais pressão do que você, porque não conta. Mas talvez passe. Rapaz, eu tenho recebido pessoas lá no meu gabinete, eu tenho conversado com pessoas no meu gabinete, nos últimos meses. Puxa vida, vocês não imaginam a pressão que é, a situação que é. Pessoas com muito menos do que isso já teria dito, rapaz, é de desesperar da vida, é de desistir da vida. Sabe, ela só se mantém ali por causa da palavra que está dentro dela e na boca dela, porque senão ela tinha desistido. É uma coisa atrás da outra. Não estamos negando que não existem as pressões, existem. Não estamos negando que não existam tentações, existem. Não estamos negando que não existe tribulação. Meu irmão, o mundo vai passar por um período chamado a grande tribulação. Você não, mas o mundo vai. Sabe? Mas isso, a grande tribulação, parece que ela se dilui em algumas menores, aí vem tudo agora. Sabe? Uma coisa e outra e tal. E os pensamentos que Satanás coloca, e o diabo trazendo pensamentos, fora os secretários dele, que de vez em quando é enviado também, que é para poder, uns secretários são usados mesmo pelo maligno, e outros são usados, mas alguns amam você, querem o melhor para a sua vida, pensam no melhor, mas são usados pelo diabo, para te fazer colocar-se debaixo de onde você deveria estar sujeitando. Está todo mundo entendendo até aqui? Puxa, vocês estão silenciosos hoje. Meu Deus, ô povo silencioso. Mas qualquer situação existe para ser vencida. Vou dizer de novo. Qualquer situação existe para ser vencida, mudada, transformada. A questão é: você está disposto a fazer isso? Você está disposto a fazer isso? Por quê? Porque se a situação vem para a sua vida, a dificuldade vem para a sua vida, Deus já te deu a habilidade para vencer. E não terceiriza aquilo que Deus já trouxe para você vencer. Vamos lá, uma pressão interessante aqui. Deus, através de Moisés, tira em torno de 3 milhões de pessoas do Egito. Não, eu não contei. Teve gente que disse que era 3 milhões, eu acredito que era mesmo. 3 milhões de pessoas. Tá, lá vai, pega o caminho do deserto. É indicado por Deus. Caminho do deserto e tal, e chega no mar. Eles poderiam ir ainda por um outro caminho, mas Deus, já prevendo, disse, rapaz, quando o povo vem à guerra vai querer voltar, então vai pelo outro lado. Aí foi lá pelo caminho do Mar Vermelho. Chega no Mar Vermelho, aí alguém olha para trás e diz, e aquilo ali? A terra começou a tremer, a poeira aumentando, o exército do faraó. Faraó simplesmente à frente de exército vinha Faraó. Não era para levar o povo de volta não, gente, era para matar mesmo todo mundo. Era para aniquilar, seria a maior limpeza étnica da história, ia ser aquilo. O pessoal olha para frente e vê o mar, do lado das montanhas, tá? Ali as montanhas e o mar, na frente. Atrás o exército. O que é que o pessoal faz? Reclamar. A maior parte do povo de Israel, se você olhar, eles não pediam, eles reclamavam.
Pedir é uma coisa, mostrar uma situação é uma coisa, reclamar é um abismo enorme. Reclamar a coisa é diferente, pois eles reclamaram. Moisés, olha para ali, está aumentando ali, está vindo, a terra chega a estar tremendo dos cascos do cavalo, é um exército inteiro, vai acabar com a gente. E eles não eram um exército, ele era um bando de gente misturada com gado, que vinha lá do Egito, da mentalidade de escravo. Era isso. Só isso. Aí ele chega para Moisés, e agora? Aí Moisés, espera aí, Deus, e agora, hein? O negócio ali tá. Aí Deus, que clamas a mim? Está falando o que comigo? É quase como dissesse, e eu com isso? E eu com isso? Já pensasse você orar a Deus, né, num momento de angústia, dificuldade, e Deus olhar para você, e eu com isso? O que é que eu tenho a ver? Aí ele diz uma coisa, diga ao povo que marche. Mas aí vem a pergunta, marchar para onde? Para que lado? Diga ao povo que marche. Para onde? Suas férias estão terminando, ou já terminaram, né? Você está de volta, glória a Deus, é bom, gente, férias é bom, viu? Rapaz, estou doido para ter outras férias. É bom demais você ter férias. Então, aí chega, a situação começa. Quem não tem ainda carro elétrico, carro híbrido, vai pagar IPVA esse ano. Então, né? Aí está o IPVA. Aí vem, se tiver menino, também, né? Quem tem menino pequeno já sabe, escola. IPTU, né? Por um acaso o seu salário não aumentou? Não aumentou. Na verdade, no seu negócio até os clientes até diminuíram, por mais que você declarasse, aumentando, mas vai acabar diminuindo o número de clientes. E aí? Aí você, vou pedir dinheiro emprestado. O detalhe é que o teu crédito não está tão forte assim, para tu pedir um dinheiro emprestado, digamos assim, razoável. E aí? Eu disse, não, eu estou dizendo uma situação muito hipotética, isso não está acontecendo com ninguém aqui, ninguém. Glória a Deus, nem vai acontecer, em nome de Jesus. Né? Então, mas nessa situação, aí você foi fazer uns exames médicos e descobre que o caso está sério. O caso está muito sério. Você adquiriu alguma doença aí, sei lá qual foi, que muito grave. Se não se tratar, dentro de 3 meses, vai ver Jesus. Por aí. E aí começa uma situação e outra situação, né? Naquela festa de família, 3 primos seus saíram intrigados de você, né? Sua mãe ficou chateada por um comentário que tu fizesse, mesmo na hora da ceia, que não devia fazer, e por aí vai. Sua família está lá, todo mundo com aquela cara comprida e chata, né? Aquela cara de jumento com você. É uma situação, é ou não é, gente? É uma situação. E daí vai piorando. E, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Isso não é atitude de alguém que foi colocado para sujeitar. Isso não é, escuta bem, isso não é atitude de alguém que foi colocado para dominar. Não é. Qual é a atitude para isso? É isso que nós vamos tratar nessa noite. Eu estou só dando a introdução, calma que já eu começo. Certo? A grande verdade é, como é que a gente pode, mudar a situação. Mas Deus não pode tudo? Não, Deus não pode tudo. Tem coisas que Deus não pode. Por exemplo, Deus não pode interferir na sua vida se você não abrir espaço. Você tem algo chamado livre-arbítrio. Você escolhe como vai ser a sua vida. Você decide o seu amanhã. Não, o amanhã pertence a Deus. Não, o amanhã pertence a você. É você quem constrói, é você quem faz. O que você está fazendo? O que é que você vai fazer? Está todo mundo entendendo até aqui, gente? A situação existe para ser mudada. Uma coisa que eu olho na vida de Jesus, no ministério de Jesus, nunca houve uma situação que dependesse de Jesus que ele não resolvesse.
as que dependiam dele. Teve caso que não dependia dele e infelizmente não foi resolvido, como o caso daquele jovem rico, né? Vocês sabem bem a história. Mas estamos falando daquilo que dependia de Jesus, ele resolveu. E ele estava aqui na terra como homem, ele não estava aqui como Deus, ele estava como, nunca deixou de ser Deus, obviamente, mas ele estava na terra como homem. E como homem ele resolvia problemas. Se Jesus pôde, você também pode. Vou dizer de novo, se Jesus pôde, você também pode. Vou repetir, se Jesus pôde, você também pode. Por quê? Porque ele tinha o mesmo Espírito que está dentro de você, que estava dentro dele, está em você. Que estava sobre ele, está sobre você. A mesma palavra, a mesma fé, a mesma declaração, o mesmo Deus. E a mesma aliança. Ele simplesmente resolvia, ele mudava situações. Sabe, uma certa vez ele disse para os discípulos, quando entrardes numa aldeia, curai os enfermos que nela houver. Ele não disse, tragam para mim que eu resolvo. Ele disse, cure você. Uma vez 4.000, tinha uns 4.000 homens, só homens, era 4.000, fora mulheres e crianças. E aí, e agora? Para esse povo comer. Jesus só olhou para os discípulos e disse, dá-lhe voz de comer. Ei, a gente, vocês, vai lá. Vocês estão entendendo até aqui? Voltando para o caso de Moisés. Moisés, o que é que você tem na mão? Eu tenho uma vara. Estende ela e toca. Moisés estendeu a mão, tocou, todo mundo já sabe. O mar se abriu, o povo passou, houve grande libertação. O que teria acontecido se Moisés não estivesse estendido a vara e tocado no mar? O que teria acontecido? Morria todo mundo. Ia morrer todo mundo. Bando de gente reclamando, era reclamando e morrendo. Por quê? Porque simplesmente Deus não faz nada sem a sua participação. Tudo o que Deus faz na sua vida deve ter a sua participação. Até no momento onde você descansa e deixa com Deus, já é uma participação sua. Porque pelo menos tu não está atrapalhando a obra de Deus, né? Sai da frente e deixa ele resolver. Pelo menos isso, está trabalhando, está participando algo. Está fazendo. Alô? O que você tem feito? Pastor, eu estou esperando. O quê? Deus agir e Deus dá. Eu também estou esperando. O quê? Você falar. Você agir, você parar de se preocupar. Vai hoje, meu irmão, daqui a pouco, deite lá, coloque a cabeça no seu travesseiro, tendo essa certeza, Deus te deu capacidade para mudar qualquer situação. Deus já te deu, Deus já te deu, Deus já te deu. A sua oração não tem que ser, amados, uma espécie de, digamos assim, de desabafo. Não! É interessante. Olha, pastor, eu estou dizendo que eu já ouvi isso. Tá, eu ouvi isso aí. Pastor, é o seguinte. Eu vim aqui para desabafar. Quê? Eu vim para desabafar, que eu não aguento a minha vida. O senhor vai me ouvir? Vai me ouvir sim. Creio em Deus Pai. Mas vocês já notaram que da Bíblia não manda, quando você está passando por dificuldades, a Bíblia não manda você desabafar com ninguém. Com ninguém, nem mesmo com o pastor, digo logo de passagem. A Bíblia manda você se alegrar. É rindo, como diz a música, a gente está entrando no repertório. É rindo, gero rindo, é rindo, é rindo. Quando você está rindo, você já está participando da obra de Deus juntamente com Ele. Por quê? Porque Deus é um Deus alegre. Sofonias, capítulo 3, versículo 17, diz que Ele se alegra com você. Deus se alegra contigo. Vou dizer de novo, Deus se alegra contigo. Olhe para a pessoa que está do seu lado, na frente de vocês, atrás de vocês, e diga, Deus não está com raiva de você. Olha para quem está do outro lado e diz a mesma coisa. Deus não está com raiva de você. Diga, Deus não está com raiva de você. Diga, Deus se alegra com você. Mas Deus pode se entristecer, claro.
Por exemplo, quando você simplesmente chega lá choramingando, reclamando dos seus problemas, quando Deus diz, e eu com isso, resolve? Eis aí, te dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do maligno, e nada vos causará dano. Foi o que Jesus disse. Então, irmãos, se acostume a pisar no diabo, a pisar nos seus problemas. Quando falava serpentes e escorpiões, segundo a turma que sabe mais que eu, diz que quando falavam serpentes, era uma metáfora, uma forma do judeu falar que havia muitos problemas, muitas pressões. Aí Jesus usou justamente isso. Ei, pisa. A pressão vem para ficar debaixo do seu pé. Aleluia. A pressão vem para ficar debaixo do seu pé. Repetindo, a pressão vem para ficar debaixo do seu pé. Para quê? É trampolim para promoção. Tudo aquilo que vem contra a sua vida, muitas vezes nada mais é do que bênçãos mascaradas para que você possa usar a sua fé e quebrar aquela casca que vem contra você. É isso. Olha logo para o teu irmão, vê se ele está rindo já. Se ele já começou a rir. Há pessoas aqui, eu percebo no Espírito, que há pessoas aqui que estão a uma gargalhada de uma bênção inédita. Está aqui. Uma gargalhada de uma bênção inédita. Só a alegria, meu irmão, nada mais é do que a ponte para que aqui o sonho se torne a realidade visível daquilo que Deus já te deu. É isso. Deus não criou ninguém para ficar com cara de jumento. Olha logo para o teu irmão, vê se ele está com cara de jumento, vai. Vamos lá. Lá em Marcos, daqui a pouco eu já falo. Em Marcos capítulo 9, fala uma história. Jesus tinha acabado de descer do monte onde ele foi transfigurado, onde apareceu Moisés e Elias, e 3 discípulos tinham ido com ele para lá. E quando eles desceram do monte, estava uma treta daquelas, uma discussão, estava uma OBO, está dizendo, isso é no nosso linguagem aqui, português tupiniquim, estava um BO. Por quê? Os escribas estavam discutindo com os discípulos, que por sua vez não ficavam calados, então ficava aquela coisa, aquela briga toda. Jesus olha para os escribas e pergunta, o que é que vocês estão discutindo com eles? Já apareceu para proteger os dele. Aí antes dos escribas responder, um homem veio lá da multidão, mestre, olha, sabe o que é? É que eu trouxe o meu filho, que ele está endemoniado, é um espírito mudo, e eu trouxe para os seus discípulos para poder eles expulsar, mas eles não puderam. Se diz que não puderam, é porque tentaram. E não puderam. E Jesus identificou na hora o problema. O problema não era porque os discípulos tinham pecado, tinham feito coisa errada, porque tem gente que acha isso, não, porque fez coisa errada não pode expulsar demônio. Não. Para expulsar demônio você não precisa ter uma vida certinha, até porque aí ninguém podia, expulsar. É preciso fé. Aí o que acontece? Ele já deu uma regulagem básica em cima dos discípulos, Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vou sofrer com vocês? Traz o menino. Foi isso que ele disse. Ele disse desse jeito, foi desse jeito. Chamou de geração incrédula. E na outra versão lá que eu tinha lido, é grela e perversa, ainda por cima. Deu um acréscimo. Tem gente que acha que aquele que era manso e humilde de coração era bem tranquilo, era não, viu? Tinha hora que ele dava o grito mesmo para valer. Ele não era assim, não, enfim. Aí trouxeram o menino. Quando o demônio viu Jesus, pronto, já pegou o menino, já agitou, aí já se manifestou e tal, e ainda espumava.
No capítulo 9 de Marcos, no versículo 21. Capítulo 9, versículo 21. Diz assim: e perguntou ao pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isso? Jesus perguntou o quê? Quanto tempo? E ele respondeu, desde a infância. Aí no versículo 22, olha essa. Aí ele fala que Jesus não perguntou. Ele já tinha respondido, pronto, morreu ali, acabou, pronto, fim de papo. Mas acontece que aquele pai desesperado, querendo que o filho fosse liberto, querendo que aquela criança fosse liberta, acrescentou que Jesus não tinha perguntado. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, parece um monte de crente que eu conheço, tem compaixão de nós e ajuda-nos, ai misericórdia. Aí no versículo 23, Jesus dá a resposta. Opa, pera, calma, para tudo. Para tudo, calma aí. Disse-lhe Jesus, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Numa outra versão diz, Jesus pergunta, se podes, ele disse, se tu podes, né? E interessante é que naquela parte, se tu podes, tem compaixão de nós e ajuda-nos, queria dizer o quê? Que se Jesus não pudesse, é porque ele não queria, ou porque não tinha compaixão do povo. A lógica. Aí Jesus disse, opa, peraí, calma aí, não é assim não. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Irmãos, nós, centenas de anos, se ensinou na igreja que tudo é possível para Deus. E é. O problema é porque centenas de anos se omitiu essa parte. Tudo é possível para Deus? Sim, tudo é possível para Deus, mas também tudo é possível para você, desde que você creia. Vocês estão entendendo? Se você crer, você vai pagar esse ano 2 pessoas no Rema. 3, 4, 10. Se tu podes crer. Há uma música do... esqueci o nome dele. Ele fala, se tu podes crer, o inferno será derrotado. Se tu podes crer. A questão é, se tu podes crer. Uma família destruída, basta um crer. Só um. Só precisa de um ali. É suficiente para toda a família ser restaurada. Ou seja, o que existe é o que, gente? O que existe é uma participação sua com Deus. Hoje pela manhã nós lançamos um desafio para 52 GCs esse ano na Verve Ceilândia. Se alguém crê, tudo é possível ao que crê. E agora pode ser casa, pode ser apartamento, pode ser o que for, irmãos. Estamos crendo nisso, 52, chegar a 52. Na verdade, inicialmente, Carlene, eu pensei 50, mas o Espírito disse 52. Não sei, os dois. Então, é 52, tá, gente? Ele manda e a gente obedece. Então, 52 GCs na Verve Ceilândia. A gente chegar nesse nível. Ai, pastor, chegou em dezembro, só tem 50. Não tem problema, vai chegar aos 52. Eu creio nisso, eu tenho declarado isso. Quem crê comigo? E não é 52 GCs assim, não, é muita salvação e cura acontecendo nesses GCs. Eu creio nisso, quem crê comigo? Então, a grande verdade é, se você crê, agora, você já está derrotado, escuta, quando você deixa de crer e passa a reclamar. Por que o povo de Israel não entrou na terra de Canaã? Porque reclamava demais, de tudo.
Eles não pediam, eles não mostravam o problema, eles reclamavam do problema. Igualzinho alguns crentes hoje. Eles reclamam. Ai, meu Deus, olha, pastor, deixa eu ver, eu queria repetir o que ele falou, com as mesmas palavras, mas eu não lembro bem as palavras, mas é o seguinte, ele disse assim: eu já falei. Olha, eu fiquei rouco de tanto falar. E nada. Eu olhei para ele e disse: esse é o problema. Porque você simplesmente falou, mas não creu. Não, eu criei. Se você tivesse crido, sua linguagem era outra. 5 minutinhos conversando com a pessoa, você identifica se a pessoa está crendo ou não. É rápido, olha, pensa numa coisa rápida. Qualquer um. É só observar. Eu não estou dizendo, irmãos, ei, presta bem atenção nisso. Eu não estou dizendo que você, escuta bem, eu não estou dizendo que você vai negar o fato. A fé não nega os fatos. A pessoa está doente, ué. Vai dizer que não está? Tá. A pessoa está endividada, eu estou endividado. Tá. O detalhe é, em lugar de declarar aquilo que a palavra de Deus diz, ele fica repetindo o que está vendo. Aí ele tem o quê? Mais daquilo que vê. Isso não é crer. A confissão tem 2 partes. A primeira, você confessa para você crer. Uma vez que a fé chega, aí vem a segunda parte. Você confessa para ver. Aí acontece, quando o seu coração tem a fé suficiente para isso. Alguém disse: pastor, o senhor já pensou assim em uma Lamborghini? Eu disse: já. É um sonho, né, pastor? É um sonho. Nossa, fantástico. O senhor está crendo nisso? Estou não. Por quê? Porque para eu crer por uma Lamborghini, eu tenho que ouvir muito mais palavra para chegar nesse nível. A minha fé, do jeito que está, ela está bem esticada, porque eu não tenho que crer só para mim, eu tenho que crer também com o meu povo. Com a minha igreja, com irmãos que chegam: pastor, creia comigo para isso, creia comigo para isso, creia comigo para isso. A gente fica ali ligado. Não dá tempo para Lamborghini. Então, o que é preciso o quê? Aumentar cada vez mais aquilo que você ouve. Você só muda uma situação assim. Está todo mundo entendendo até aqui? Nós teremos esse mês, o Prosperamente. Será o maior evento que nós já tivemos desde a fundação dessa igreja. Nunca tivemos um evento como esse que vai ter agora. Será um divisor de águas. Foi uma direção do Espírito que o Espírito Santo me deu, e vocês sabem, ele manda e a gente só obedece. Sim, senhor, e amém. Vamos embora. Irmãos, eu estou numa expectativa, vocês não imaginam a expectativa que eu estou nesse evento. Para o que vai acontecer. Para os efeitos desse evento, não só durante o evento, como principalmente também depois, na prática daquilo que vai ser entregue a esse evento. Quem aqui já fez a inscrição? Aleluia, glória a Deus, a bênção, amém, glória a Jesus. Né? Então, quem ainda não fez, faz a inscrição, porque nós tivemos que dar uma redução nas vagas, porque aqui tem poucas cadeiras, vocês já viram. E a gente quer todo mundo sentado, não quer gente em pé, no chão, todo mundo sentado. Então, se você quer estar bem sentado, faça a sua inscrição. Amém? Não, agora não, gente, é depois. Agora já tem gente que está abrindo o celular. Não, agora não. Depois do culto você faz a inscrição. Calma, vai chegar. Então, voltando para isso. Eu tenho declarado muito sobre isso no Prosperamente. Tenho crido realmente no que está para acontecer. Porque como pastor, queremos que haja uma unção cada vez maior. Mas querido, se você não, escute bem, se você não crer em relação a você mesmo, complica. Você não vai mudar nenhuma situação até que você esteja crendo. Está todo mundo entendendo isso? Quando a palavra de Deus diz, lá em Deuteronômio, que as bênçãos correm atrás daquelas pessoas que ouvem a voz de Deus e a praticam, estava falando numa situação, num determinado ponto, aquilo não é para você. Não, pastor, não. A bênção de Deus não está correndo atrás de você.
A bênção de Deus já te alcançou através de Jesus. Hoje você já foi abençoado. Eu vou repetir, você já foi abençoado. Então a bênção já está em você. Então você pode mudar. Quando Satanás trouxer aquele pensamento, não vai dar. Eita, rapaz, o negócio está sério, a coisa está séria. Não fica o tempo todo concordando com ele, não. Vai dar sim, já deu, já já está feito, já está pronto. É possível, tudo é possível ao que crê. Eu creio, então tudo é possível para mim. Simples assim. Vamos em frente. Marcos capítulo 11, versículo 23. Chegamos, digamos assim, ao coração da mensagem, né? Porque em verdade, vos digo que qualquer pessoa, seja lá quem for, ele não está dizendo qualquer pessoa que seja perfeita, qualquer pessoa que seja excelente, qualquer pessoa que se comporte bem, qualquer pessoa que tenha as melhores intenções. Não, ele está dizendo qualquer um. Olha para mim, preste atenção. Alguém sabe o nome da mulher do fluxo de sangue? Ninguém sabe não, ninguém sabe. Pois é, mas ela alcançou um milagre que muitos que estavam junto com Jesus não tinham alcançado, e estavam com Jesus, e detalhe, com nomes e tudo. Sabe o centurião romano? O outro que também ninguém sabe o nome? Esse então nem era da congregação de Israel, digamos, ele não era nem da igreja, podemos dizer assim, nem era. Chega para Jesus e diz, mestre, o meu empregado, ele está doente, está de cama, e ele está muito doente lá. Aí Jesus disse, eu vou lá curá-lo. Jesus, na casa de uma pessoa, meu amigo, eu ia chamar a Globo, Record, SBT, Jesus na minha casa. Mas menino, ia ser a maior live da história mundial, negócio desse. Aí esse homem disse, tu não precisa ir lá não sou digno não, manda só uma palavra. Olha o homem, que nem, e os discípulos estavam com Jesus, geração incrédula. Aí esse aí, Jesus, eu nunca vi uma fé dessa. Não é interessante isso? Não é interessante isso? Rapaz, surpreender qualquer pessoa é normal, agora surpreender Jesus, meu filho, aí a coisa é outra, é outro nível, é outro patamar. Surpreendeu Jesus. O que eu quero mostrar para você é que tudo é possível, é ao que crê. Agora, no tocante à salvação, no tocante a viver e ter uma instrução e uma intimidade com Deus, aí você tem de andar em santidade, para não dar brecha para Satanás agir na sua vida. O diabo só atua na sua vida se você der brecha, e Deus também só atua na sua vida se você der lugar. É assim que funciona. Por quê? Porque nós fomos colocados aqui para governar. Vocês estão entendendo? É interessante que eu falo sobre prosperidade, eu falo sobre riqueza, foi isso que Deus mandou. Mas eu vou te dizer uma verdade. Santidade é muito maior e mais importante do que prosperidade. 2 amém. Santidade é muito mais essencial e muito mais importante do que prosperidade. Porque você pode ser próspero como for, a tua prosperidade não te leva para o céu. Mas já Deus, ninguém verá o Senhor a não ser através de santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Ou seja, o cara não vai para o céu. É preciso ter santidade. Não estou falando, mas eu não estou falando, tem outras ministrações, minutos comerciais, né? Momento do merchandise. Tem outras ministrações em meu canal lá do YouTube. Acesse www.youtube.com/Pastor Johnson Dawson, e tem outras ministrações sobre santidade que você poderá assistir e ser edificado. Glória a Deus. Fechando. Amém. Aqui na Ceilândia tem até minuto para comercial, no meio da ministração. Então, quando Jesus ele fala sobre fé, você pode notar, falaram mal de Jesus.
Disseram que ele era filho de uma adúltera, e isso mesmo que você está pensando, insinuaram. Insinuaram que ele não pagava imposto. Disseram que ele era um impostor, disseram um monte de coisa, disseram até que ele é endemoniado. Nada disso tirou a paz de Jesus, ele nem está aí. Agora, quer ver uma coisa que tirava Jesus do sério? Era a falta de fé. Cara, ele ficava por conta. Por quê? Porque, irmão, sem fé você não agrada a Deus. E sem fé você não recebe nada de Deus. Sem fé você não recebe. Deus tem prazer que você receba aquilo que Ele já te deu, que está na palavra. Ele se alegra com isso. Ele te ama tanto que se alegra com isso. Mas, se não for pela fé, não tem jeito. Aqui, voltando então para o versículo, já até tirado, né? Marcos 11, 23. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será lhe feito. Tudo o que disser, lhe será feito. Tudo o que disser, lhe será feito. Ou seja, como você tem falado, determina como você vive. Você pode dizer, eu sou o solucionador de problemas. Ninguém disse. Vou dizer de novo. Você pode dizer, eu sou o solucionador de problemas. Isso. Você só é promovido no trabalho se você solucionar problemas. Ninguém vai pagar muito para uma pessoa que não soluciona problema. Então, Deus te deu habilidade e capacidade para você solucionar problemas. A questão é, tu tem solucionado ou tu tem reclamado, se queixado do problema? Um outro ponto que eu vejo aqui, cadê o Rayara, por gentileza? Marcos 11, 23. Eita, falei o nome, eita glória, cadê? Ah, Rita não está não, tá bom. Uma coisa que eu digo, ele disse, olha, qualquer que disser ao monte, em nenhum instante Jesus disse, fale sobre o monte. Ele diz, fale ao monte. Ele não está dizendo, fale sobre o problema. Ele diz, fale ao problema. É interessante que quando Davi foi enfrentar Golias, ele não ficava falando para os outros acerca de Golias. Ele falava diretamente com Golias. O que você tem falado? Quando a sua conta está no vermelho. Assim, sabe? Vermelho, coloridinha, bonitinha, bem no vermelho. O que é que você tem falado? Ô pastor, que bom, a minha conta nunca ficou no vermelho. Glória a Deus, porque a minha já. E não foi só uma vez nem duas. Várias vezes. O que você tem falado? Para a conta. Quando você está com aquela unção dobrada, quem sabe da unção dobrada? É uma conta atrasada e outra mais atrasada ainda. Sabe? É 2 de água, 2 de luz, 2 de tudo, de cartão, tudo. O que é que você fala? Um irmão aqui, daqui da igreja, algum tempo atrás, alguns anos atrás, ele ouviu uma mensagem acerca disso. Ele pegou as contas, botou no chão e começou a dançar em cima das contas. E resolveu. Por quê? Porque Deus colocou você para sujeitar e não para ser sujeitado. Deus te colocou para dominar e não para ser dominado. Até mesmo o domínio de Deus sobre você depende da tua permissão. Ele falando, estou dizendo ele dizendo. Quem manda na sua cabeça, meu irmão, é você. Quem diz o que vai pensar é você, mas ninguém. Lares são restaurados quando um crer e muda a forma de pensar e passa a ver o seu lar como Deus é, restaurado. É assim que funcionam as coisas. Aí ele diz, olha, tudo o que disser, seja o que for, seja o que for. Um certo irmão, essa eu vou contar da irmã. Uma irmã, lá de Campina Grande, eu não sei se ela ainda está conosco na terra, e faz muitos anos isso. Ela tinha 3 filhos.
o mais novo não ficava em emprego nenhum, em trabalho nenhum. Era demitido, aquela coisa toda. Mais novo. Aí a do meio, a moça, Jesus, era um caso sério aquela menina. Ela saía na quinta-feira, só chegava na segunda. Eu estou dizendo na segunda, quase todo final de semana. No tempo de uma festa que tinha lá, maligna, chamada Micarande, que tinha lá em Campina Grande, aquilo era maligno. Gente, a menina saía para lá e pronto, acabou. Sabe, sumia completo, total, certo? E o mais velho não dava um prego numa barra de sabão, pastor Franco. Não dava um homem, não fazia nada. Estava aquele cabo que acordava 11 horas do dia, todo dia, na casa da mãe, pronto. E ela falou. Mas ela estava tudo grande, todo mundo, todos maiores de 20 anos já. E aí ela disse, quer saber, eu vou fazer a outra parte, eu vou falar. Mas eu vou falar ao problema. Eu não vou falar mais sobre o problema. Vou falar ao problema. Ela começou a declarar tudo que a palavra de Deus, ela procurou na Bíblia, tudo que a palavra de Deus falava acerca dos filhos. Gente, ela falava, e os filhos piorando. Piorando. Todos três. E ela não parava não, falando. Bom, eu não vou contar o testemunho, porque ela passou quase 50 minutos contando esse testemunho lá em casa. Mas eu vou dizer a vocês, sabe o mais velho, que não dava um prego na barra de sabão? Abriu junto com o mais novo uma empresa dele. E vocês sabem muito bem que quando a pessoa é empresária, trabalha mais do que o empregado, né? Pronto. Os dois trabalhavam mais do que tudo. Cresceram, prosperaram. Muito, voltaram para a igreja. Se tornaram colunas na igreja. Duas pessoas, homens de fé. O meu primeiro computador foi justamente o mais novo. Ele me deu, ele me presenteou, me abençoou. Lá em Campina Grande. O primeiro computador foi ele que deu. Que ele mesmo montava, ele mesmo vendia, fazia tudo. E deu muito certo. Cresceram, se tornaram empresários bem-sucedidos. A moça, aquela lá, que passa, a saidinha, que eu chamo de sair, sabe? Rapaz, ela se tornou líder do louvor, lá na igreja. A Neide liderava o louvor, na época a Neide liderava o louvor da Zona Sul, e ela fazia parte do louvor, como solista. Ela tem uma voz linda mesmo a voz dela, muito bonita, certo? E ela ministrava, e ela cantava, e era uma unção tremenda. E pouco tempo depois, quando a Neide veio para cá, algum tempo depois ela se tornou líder de louvor lá, naquela igreja. Foi para uma outra igreja, mesma coisa, se tornando líder de louvor. Falava em línguas o tempo todo. Porque a mãe, só um, creu, falou e aconteceu. A questão é, o que você tem falado? Existem coisas, meu irmão, que não aconteceram na sua vida, porque você está falando delas, ao invés de falar para elas. Chame à existência aquilo que você quer ver. Chame à existência aquilo que você quer ver. É dinheiro, dinheiro é um nome, e ele atende. Chama, mostra, é assim que você muda qualquer situação. É quando você passa a mudar. Agora, para que a coisa aconteça, eita glória, agora que eu vi a hora, glória a Jesus. Mas eu sou o pastor da igreja, eu posso passar 2 horas falando. Quem não pode é o ministro, mas eu posso. Então, brincadeira, querida, a gente só vai até 11 horas mesmo, tá bom. Então, olha só até as 23. Então, olha só, presta só atenção nisso, brincadeira. Mas, não, porque já teve gente que fez, ai meu Deus, não, é só brincadeira, não se preocupa não, antes das 23 você sai. Sabe, agora, para que as coisas aconteçam, uma mensagem como essa, não pode simplesmente você dizer, que mensagem boa, glória a Deus, é isso mesmo, tem razão. Aí amanhã você não mudou sua linguagem, amanhã não mudou sua palavra, isso não vai mudar não. A palavra, ela só opera eficazmente naquele que recebe, e não naquele que simplesmente admira. Vocês gostaram dessa palavra? Foi Deus quem mandou, claro.
Mas deixa eu te dizer uma coisa, você precisa crer e falar, aplicar, praticar. Se não houver a prática, você não muda qualquer situação. Todo mundo repete comigo, não existe situação que eu não possa mudar, porque o meu Deus me deu a habilidade para mudar, seja o que for. Amém. Esse ano é ano de casamentos. Esse ano é ano de casamentos. Esse ano muitas coisas que não estavam acontecendo irão acontecer com frequência. Vai acontecer coisas maravilhosas. Pessoas, escuta bem o que eu vou te dizer, pessoas que se apropriam da palavra que recebem, terão em suas vidas um crescimento fenomenal, sobrenatural e abundante em todas as áreas. Neste ano, muitas pessoas que entraram o ano como endividados vão chegar a ser investidores, vão terminar o ano como investidores. Não serão endividados, não mais. Terá, na verdade, uma mudança de patamar. Nesse ano. Esse é o ano, meu irmão, da bênção do Senhor se manifestar em todas as áreas. E a temporada de bênçãos inéditas não terminou não, ela aumentou. Ei, a temporada de bênçãos inéditas aumentou. Se tão somente você crer e falar, vai acontecer. Mude, querido, mude qualquer situação. Porque foi para isso que você está na terra, para mudar situações. Amém. Essa foi a palavra que Deus mandou que eu trouxesse hoje. Aplique essa palavra. Aplique-se a essa palavra. Ouça, vai estar no meu canal, eu acredito que só terça-feira, mas no da igreja já está lá. Ouça várias vezes, assista várias vezes, para você mudar a sua consciência ao ponto de ficar com os mesmos pensamentos que Deus tem. Amém, queridos? Glória a Deus.